Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver exercícios sobre múltiplos e divisores, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento no nosso curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo 3, múltiplos e divisores. Nessa nossa aula número 5, vamos fazer exercícios relacionados a múltiplos e divisores. Ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Substituir a letra A pelo algarismo de menor valor absoluto, de modo que 5432A seja divisível por 9. Então, ele pede, é importante interpretar o que a questão está pedindo, né? Substituir a letra A nessa sequência de algarismos, né? Pelo menor valor absoluto que faça com que esse número seja divisível por 9. Então, é utilizar, né, as regras para que o número seja divisível por 9. Então, inicialmente, a soma dos valores absolutos dos algarismos conhecidos eu tenho 5 mais 4 mais 3 mais 2. 5 mais 4 mais 3 mais 2 me dá 14. Como o número divisível por 9 tem essa soma igual a um múltiplo de 9, tá? O múltiplo de 9 mais próximo de 14 é o 18, né? Então, concluímos que A deve ser igual a 18 menos 14, que vai ser igual a 4. Então, se eu substituir aqui o A por 4, né, que é o menor valor, né, para que esse número 54, 3, no caso aqui A, seja divisível por 9, como a gente está vendo aqui, o menor número vai ser o 4, que vai fazer com que a soma de cada um dele, inclusive o 4, aí vai dar 18, aí é divisível por 9, tá? Como a gente estudou na aula. Então, esse número vai ser de 14 para 18, é 18 menos 14, né? Vai me dar o 4. Substituindo-se o A por 4, teremos que o nosso número pedido para que seja divisível por 9 é 54.324. Beleza? Vamos para o segundo. Determinar o menor número que se deve somar a 2.345 para se obter um múltiplo de 11, aumentado de 7 unidades. Então, mais uma vez, atenção no que se pede. Ele quer o menor número que se deve somar a esse número aqui, 2.345, para se obter um múltiplo de 11, aumentado de 7. Então, é um múltiplo de 11 mais 7 unidades. Então, usando aquela regra dos múltiplos de 11, como a gente estudou, né, a soma dos ímpares, né, nessa sequência, a sequência de ímpares é aqui, o 5 mais o 3, tá? Ímpar, par, ímpar, par. 5 mais 3, 8. E a soma dos pares, que coincidentemente aqui a sequência ímpar é ímpar, a sequência par, par. Mas isso não quer dizer nada, né? Significa dizer que a primeira coluna aqui é ímpar, a segunda é par, a terceira é ímpar, a quarta é par. Se aqui fosse um número par, seria acrescentado aqui na soma dos ímpares. Cuidado com isso. A soma dos ímpares é da sua coluna, tá? 5 mais 3, 8. Soma dos pares, 4 mais 2, 6. E a diferença entre SI e SP, SI menos SP, 8 menos 6, é igual a 2. Certo? Ou seja, isso aqui é considerado o resto, né, dessa situação aí. Isso nos mostra que o resto da divisão de 2.345 por 11 é 2. Então, como eu falei, o resto de 2.345 dividido por 11 é 2. Só que ele pede obter um múltiplo de 11 aumentado de 7 unidades. Se eu já tenho, no caso, 2 de resto, para eu atingir 7 unidades a mais do que o divisível por 11, eu devo acrescentar mais 5, ok? Então, ou seja, o número 2.345 é igual a um múltiplo
de 11 aumentado de 2 unidades. Então, eu devo acrescentar mais quanto? Como eu acabei de dizer. Como o número desejado é um múltiplo de 11 aumentado de 7 unidades, verificamos que teremos que somar ao número dado 5 unidades. Ok? Como já havia antecipado. Exercício 3. Diga quais são os números primos representados por dois algarismos terminando em 7. Então, vamos escrever, né, todos os números com dois algarismos terminados em 7. Então, os números de dois algarismos cujos numerais terminam em 7 são 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 97. Então, sabemos que o número primo é aquele que é só divisível por ele e pela unidade. Então, a gente tem que excluir dessa relação aqueles que existe algum tipo de múltiplo, tá? Tem algum tipo de divisor. Então, se aplicarmos os critérios de divisibilidade que a gente estudou, para ser divisível por 2, por 3, por 5, e aí vai, né? Verificamos que 27, a gente já sabe, né, que é divisível aí por 3, 57, 77 por 7, 87 também por 3, são múltiplos. Então, esses têm que ser excluídos da relação. Então, aqui, esse tipo de situação, de questão, às vezes ele aparece, né, em Enem, em concurso, em vestibular. E aí não tem jeito, né? Você tem que aplicar os critérios de divisibilidade para identificar quem seja primo ou não. Alguns já são bem conhecidos. O próprio 17, a gente é fácil saber que ele é um número primo e que realmente não ele só é divisível por ele mesmo e pela unidade, tá bom? Então, retirando esses que possuem múltiplos, logo os primos são o 17, o 37, o 47, o 67 e o 97. Legal? Então, continuando. Sem calcular a potência, decomponha em fatores primos 12 a terceira elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Sem calcular a potência. Então, como 12 elevado à terceira elevado ao quadrado é igual a 12 elevado a 3 vezes 2, 6, já estudamos isso em potenciação, né? E o 12 decomposto em fatores primos é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Fácil observar isso, né? 12 ao quadrado vezes 3. Podemos escrever 12 à sexta é igual a 2 ao quadrado, que é o 12, né? Vezes 3, tudo isso elevado à sexta. Então, 2 ao quadrado à sexta, 2 vezes 6, 12. 2 elevado a 12 vezes 3, 1 vezes 6, 6. 2 elevado a 12 vezes 3 elevado à sexta. Ok? Então, aqui está decomposto em fatores primos. Pessoal, caso alguma dúvida na teoria, podem voltar nas aulas anteriores, né, que tem toda essa parte teórica, tá, explicada, porque o objetivo aqui é justamente esse, a gente fazer alguns exercícios e, em caso de dificuldade, voltar lá na teoria e dar mais uma olhadinha, tá bom? Então, vamos lá. 5. Qual o menor número que possui 10 divisores? Tá? Então, vamos lá. O número de divisores 10 foi obtido multiplicando-se os expoentes dos fatores primos aumentados de uma unidade. Então, a gente viu isso lá na teoria, né? A gente acrescenta uma unidade nos expoentes dos fatores primos para ver a questão dos divisores. E como 10 decomposto em fatores é igual a 2 e 5, né? Fator primo de 10, aí bota lá 2, aí 10 dividido por 2 dá 5, então 5. Então, tem 2 vezes 5. Observamos que os expoentes dos fatores primos, né, são 1 e 4, porque aqui já está acrescido de uma unidade. Né? 1 mais 1, 2. E 1 mais 4, 5. Então, você retornando, né, na situação inversa, os expoentes do fator primo é 1 e 4. Ok? Como sabemos que os menores fatores primos são 2 e 3, né?
são os primeiros, né? Digamos, 2, 3, os divisíveis, né? O próximo é o 5, aí 7, assim vai, né? Então, chegamos à conclusão de que o número procurado ele vai ser o fator 2 e o 3, sendo que o 2 elevado à quarta, né? E o 3 elevado à primeira, tá? 2 elevado à quarta e o 3 elevado à primeira. Que isso nos dá, né, o 48. Tá? Então, 2 à quarta é 16, vezes 3, 48. Então, esse aqui é um probleminha, um exercíciozinho bem interessante, que ele vai na mão inversa, que normalmente é pedido, tá? Normalmente se pede os divisores. Tá? Aqui ele está pedindo qual o menor número que possui 10 divisores, ou seja, você parte, né, da situação final para a inicial. Muito interessante. Eu fiz questão de colocar aqui, porque caso alguém aí tenha algum tipo de dúvida, é importante ir lá reforçar no conceito na aula que já foi ministrada. Tá bom? Exercício 6. Na decomposição em fatores primos de um número, encontrou-se 3 elevado a vezes 5 elevado a a. Qual o número fatorado, sabendo-se que ele tem 16 divisores? Então vamos lá, usando a mesmo raciocínio. Aumentando-se uma unidade a cada expoente, o produto dos números assim obtidos é igual a 16, tá? Que é o número de divisores. Isto é, eu tenho que A mais 1, que é o expoente, né? Acrescentando A mais 1, vezes A mais 1, é igual a 16, como foi indicado. Como os fatores são iguais, é A e A, né? Concluímos que A mais 1 é igual a quanto? É igual a 4. Ok? Que para dar 16, né? O produto aqui tem que ser, e os dois expoentes são A, só pode ser 4 vezes 4 para dar 16. Então, A mais 1 é igual a 4, ou seja, o A é igual a 3. Então, logo, o número fatorado é 3 elevado a 3 elevado à terceira, vezes 5 elevado a 5 vezes 5 elevado à terceira, como aqui embaixo. 3 à terceira, 27, 5 à terceira, 125. Fazendo essa multiplicação, 27 vezes 125, eu tenho lá 3.375, que é o número a ser fatorado, como foi pedido na questão. Ok? Então, mais uma questão que aborda esse conceito no sentido inverso. Ok? Que isso pode vir a ser cobrado, sim, em qualquer tipo de concurso, do Enem, vestibular ou qualquer outro tipo de concurso aí, público, municipal, etc. Exercício 7. Sem efetuar a divisão, diga se 784 é múltiplo de 36. Então vamos lá. 784, né, em fatores, fazendo lá a decomposição em fatores primos, a gente encontra que corresponde a 2 elevado à quarta vezes 7 elevado à segunda, enquanto que 36, 2 elevado ao quadrado vezes 3 à segunda. Tá? Como 36 apresenta o fator primo 3, que 784 não apresenta, verificamos que 784 não é múltiplo de 36. Como estudamos, né, para que seja múltiplo, tá? O 784 deveria ter aqui também o fator primo 3, como tem o 2. Como ele não tem, então a gente já pode garantir que 784 não é múltiplo, né, de 36. Ok? Então, isso aí também estudamos lá na teoria. O 8. Calcule o MDC de 1620 e 1008, utilizando a decomposição em fatores primos. Então, vejamos. Decomposição em fatores primos dos dois, tá? Então, está aqui, né, decomposto em fatores primos. 1620 dá 2, divide por 2, né, o menor. 1620 dividido por 2 dá 810, que também é divisível por 2. 810 dividido por 2 dá 405. 405 já não dá mais por 2, mas dá para 3, né? 405 dividido por 3 dá 135, que também divide por 3.
Então, dá 135 dividido por 3 dá 45, que também dá por 3. 45 dividido por 3 dá 15, também dá por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E aí 5 é divisível por 5, 5 por 5 dá 1, fechou. Já 1008, 1008 dividido por 2, por 2, né, melhor dizendo, dividido por 2 dá 504. 504 também é divisível por 2, divide 504 por 2 dá 252. 252 também é divisível por 2, divide por 2 dá 126, que também é divisível por 2, está aqui, divide 126 por 2 dá 63. 63 é divisível por 3, que é o menor. 63 dividido por 3 dá 21. 21 também é divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. E 7 é por 7. Aqui está 5, mas está errado. Aqui é 7, tá certo? Aqui é 7. E aí temos a decomposição em fatores primos. E podemos apresentar aqui, né, 1620, que corresponde 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado, 3, 1, 2, 3, 4, 3 vezes 3 a quarta, vezes 5. E o 1008, 2 a quarta, 1, 2, 3, 4, 2 a quarta, vezes 3 a segunda, vezes 7. Aqui é 7, não é 5, como eu falei. Então, o MDC entre 1620 e 1008, a gente vai pegar os fatores comuns entre os dois elevado ao menor índice. Então, 2, ok, está nos dois, então tem 2 a quarta e 2 ao quadrado, vou pegar 2 ao quadrado, está aqui. 3 tem nos dois, vou pegar o que tem menor índice, o menor expoente, né, que é o 3 ao quadrado, está aqui. O 7 tem no 1008, não tem no 1620, e o 5 tem no 1620, não tem no 1008. Então, aqui eu não pego nenhum dos dois. Então, meu MDC é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 9, que dá 36. Beleza? Exercício 9. Calcule os valores de x, y e z, sabendo que a igual a 2 elevado a x vezes 3 elevado a quarta vezes 5 a terceira. E b, 2 elevado a quarta vezes 3 elevado a y vezes 5 a segunda. E o MDC de AB é 2 elevado a terceira vezes 3 vezes 5 elevado a z. Então, como o MDC é o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes, temos 2 elevado a x, tem todos, tem aqui no A, no B, e o resultado do MDC é terceiro. Então, meu x direto, né? O do B é 4, então do A é o terceiro, é 3. X igual a 3 direto, que é o menor. O y, 3 elevado a y, 3 elevado a quarta, aqui tem 3 elevado a 1. Então, meu y é 1. Né? Vamos estar aqui, o MDC é 1. O z, 5 elevado a terceira e 5 elevado a segunda. Então, é o menor, o z é igual a 2. Beleza? Só isso, usando simplesmente o conceito, o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. E aí a gente consegue encontrar. É um exercício típico, né, que pode seguramente cair em provas aí de concurso, de Enem, etc. Calcule o MDC de 5.420 e 3.680 utilizando o método das divisões sucessivas, né, que é o método mais comum, padrão. Né? Como é que se faz isso? Eu pego 5.420, está aqui, 3.680 está aqui. Ok? Então, eu faço a divisão. 5.420 por 3.680 dá 1 e o resto é 1.740. Eu vou pegar o resto, trazer aqui para a sequência. 3.680 dividido por 1.740 dá 2 e sobra, tem um resto de 200. Eu pego o resto, jogo aqui na frente, 1.740 dividido por 200 dá 8 e tem um resto de 140. Pego, jogo aqui para frente. 200 dividido por 140 dá 1, tem um resto de 60. O 60, coloco aqui na frente. 140 dividido por 60 dá 2, um resto de 20. Pego 20, jogo aqui para frente. 60 dividido por 20 dá 3, o resto é 0. Então, meu MDC, máximo divisor comum, de 5.420 e 3.680 é 20.
Então, como a gente estudou, está aí, né, o método. MDC, 5.420 e 3.680 dá 20. Exercício 11. O MDC de dois números é 48. Divide-se cada um deles por 6. Qual será o novo MDC? Então, é mais uma questão que envolve conceito, né, estudado, né, em aulas anteriores, tá bom? Então, como vimos, né, como os dois números foram divididos por 6, o MDC também ficará dividido por 6. Como era 48, ficará 48 dividido por 6, o novo MDC é 8. Beleza? Usando aqui o conceito estudado anteriormente com o intuito da gente fixar, né, esse tipo de conceito. Tá bom? Importantíssimo, como eu falei nas aulas, guardar esses conceitos, porque em concurso, normalmente, eles vão buscar esses pontos. Tá? Dificilmente eles vão pedir, né, para fazer um cálculo direto do MDC. Muito provável que não acontecerá assim. Eles normalmente pedem aquele ponto, né, conceitual, que se você dominar, a questão sai rapidinho, fácil, tá bom? Mas é importante você estar atento aos conceitos. Exercício 12. O MDC de dois números é 48. Divide-se cada um deles... isso aqui já fizemos. Já fizemos. Então fechamos, ok? Fechamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula continuaremos o tema, né, de múltiplos e divisores, já que esse tema é um tema realmente que precisa ser cuidado com bastante atenção. E antes até de fechar esse módulo, vamos fazer mais uma lista de exercícios sobre esse tema, porque eu entendo que ser de suma importância, já que é fácil, né, perceber nos concursos que temos por aí, do Enem, vestibular e outros tipos de concurso, que esse tipo de questão de assunto, né, cai muito nas provas. Então, a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre isso, para a gente ficar bem consolidado e poder estar seguro para as futuras provas. Então, antes de encerrarmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acione a notificação do sininho, né, para o YouTube te avisar, né, dos próximos vídeos, deixe o seu like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e desejo a você bons estudos e te espero na próxima aula.